Brígida Campbell, eu sou artista e sou professora da Escola de Belas Artes da UFMG. Nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre arte, política e utopia na América Latina. Quando a gente pensa nessa relação entre arte e política, várias coisas geralmente vêm em mente, né? Já que são dois conceitos super complexos com muitas possibilidades de interpretação. Acho que a princípio a primeira ideia que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em arte política, eu acho que é essa relação da arte com o ativismo político e o envolvimento da arte com as questões sociais, né? Quando os artistas eles tocam as questões sociais nas suas obras, seja direta ou indiretamente, ou seja também quando os artistas participam dos movimentos sociais, participam dos movimentos de militância e estão de fato engajados em questões que estão acontecendo, né? Mas essa é uma possibilidade de pensar essa relação, talvez a possibilidade mais direta, mas acho que a gente pode também ampliar bastante essa ideia para a gente pensar também uma noção assim de arte crítica, né? E entender a política também de várias formas. Então a política ela não está somente nessa relação direta com as questões sociais, mas ela também está atuando de maneira politicamente também nas questões relacionadas aos processos de criação de imaginação, de sensibilidade, de construção imagética, né? Principalmente se a gente pensar hoje em dia, né, como a gente vive num espaço de tanta padronização, né, nas maneiras de sentir, na maneira de pensar, na maneira de estar no mundo, né? Nesse contexto, né, que a gente tem totalmente permeado, né, e mediado pelas imagens, pelas redes sociais, pela internet, pelas essas empresas, né? De alguma maneira, acho que a gente pode entender que as nossas sensibilidades, elas também ficam, de certa maneira, controladas, né, e permeadas e, infelizmente, também conduzidas, aí, de alguma maneira, a uma espécie de homogeneização. Então, a arte, ela tem uma atuação política também, toda vez que ela apresenta novas formas de se relacionar com os espaços, com as pessoas, com as coisas, né? Acho que a gente pode pensar que a arte, ela ensina a liberdade, né? Na medida em que ela vai tensionar, né, as maneiras como a gente lida com as questões da vida, com as questões cotidianas, né? Então, só para começar, pensando bastante nessa dimensão, nessas possibilidades múltiplas, né, da compreensão dessa relação entre arte e política, que de fato enfim, infinita, né, tem muitas possibilidades diferentes da gente pensar nisso, né, e em cada tempo histórico, em cada grupo de artista, em cada trabalho, isso vai emergir de uma maneira diferente. Mas eu particularmente gosto de pensar que toda arte ela é política, né? Quando ela atua, né, diretamente com as questões sociais, mas também quando ela, de alguma maneira, apresenta novos olhares e abre canais para interpretações, né? Que eu acho que isso é uma coisa bem interessante da arte, né? Essa coisa de que a arte não tem também muitas vezes uma leitura direta, né? Ela abre possibilidades para múltiplas interpretações, né? E aí nesse lugar que o artista não controla também as possibilidades de leitura, também aí tem uma dimensão política, né? Na medida em que vai permitir com que as pessoas criem suas próprias interpretações, né? Então, acho que é muito interessante a gente ter em mente, né, essas várias possibilidades, né? Acho que a gente pode pensar também essa dimensão política na arte, toda vez também que a arte ela vai trabalhar com uma espécie de embaralhamento da realidade, né? Quando ela coloca ali imagens e questões que vão nos fazer questionar a realidade, né? E aí eu acho um trabalho bem interessante para a gente pensar sobre isso, né? Tanto esse embaralhamento da realidade, quanto esse engajamento dos artistas com as questões do seu próprio tempo, né? Acho que um dos trabalhos bem emblemáticos para a gente pensar nisso é um trabalho do Arthur Barrio, né? Um trabalho bem conhecido, né? As Trouxas Ensanguentadas, que foi realizado durante a ditadura militar do Brasil, e ele foi realizado em Belo Horizonte, e é uma ação bem simples, mas que denuncia todo um processo político, né, de terrorismo de Estado que o Brasil passava. O Arthur Barrio, então, ele monta essas trouxas, que são tecidos enrolados com restos de carne e ossos, e ele joga isso no Arrudas, no rio Arrudas.
E em torno dessa ação, dessa performance, tem também uma ação junto da mídia, né? Que os jornais vão atrás, vão querer saber, e as pessoas que passam também olham aquilo e vê aqueles, né, o sangue, né, partes de corpos jogados ali. E aí a imprensa também participa e cria uma situação onde as pessoas ficam realmente na dúvida, né, se aquilo são corpos de verdade ou não. Né? Eu acho que com esse trabalho ele fala muito de uma série de violências que estavam acontecendo no país, né? Ali encobertas, né? Muitas vezes não faladas ou invisibilizadas, e ele traz isso para essa visibilidade, né, no espaço público, né? Então ele vai criar essa discussão, né? Eu acho que também essa possibilidade do trabalho artístico de trazer essas questões mesmo que estão emergindo ali da sociedade, das questões que as pessoas estão pensando, discutindo, dando visibilidade para isso, né? Através de um gesto, de uma ação, de um pensamento, de palavras, seja qual for, né? E esse trabalho do Barrio, ele é bem emblemático, eu acho que influenciou muitos artistas, né? Inclusive, um outro trabalho que eu acho que usa dessa mesma estratégia é um trabalho do Ronald Duarte, que é um artista carioca, e ele fez toda uma série de trabalhos que chama Guerra é Guerra, que ele também vai falar da violência, né? Principalmente a violência policial, e também especificamente no Rio de Janeiro, mas acho que é também uma imagem também construída para o nosso país inteiro. E ele fala, né, que também inspirado nas trouxas ensanguentadas do Barrio, ele faz uma ação, uma intervenção urbana, que ele usa cubos de gelo com tinta vermelha, e ele enrola esses cubos de gelo com um cobertor, que é muito comum, um cobertor muito usado por moradores de rua, e ele coloca esse cobertor no espaço público, aquilo que dá a entender que como se tivesse uma pessoa dormindo ali. E na medida em que esse gelo vai derretendo, né, o sangue, né, essa tinta vermelha começa a escorrer. Então é mais uma vez assim uma maneira de mostrar e se posicionar contra essa violência toda que a gente vê. O Ronald também, ele fez dentro dessa mesma série também um trabalho em Santa Teresa com um caminhão-pipa também, com pigmento vermelho, que ele vai meio lavando as ruas com sangue, né? Um trabalho assim também bem forte, e eu acho que bem direto também, para falar de uma certa, de uma maneira até literal, né, ou bem direta, sobre esse rio de sangue mesmo que corre nas nossas cidades, né, que está aí, né, que a gente está infelizmente presenciando cotidianamente, né? Não é isso que eu ressalto no meu trabalho em si, né? O que eu desenvolvo é uma questão da materialidade. Então deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você está usando meio que um material aparentemente controverso. Você usa o sangue para falar da não violência e o fim do mundo para falar do início do mundo continuando. Exatamente. Não, é o terror.
coisa ruim, é lembrar fazendo coisa boa. O que olha é o que você vê. É uma questão de visibilidade, de tentar enxergar o que é o óbvio. Acho que nessa mesma linha, assim, né, de crítica ao terrorismo de Estado, um grupo que eu acho bem interessante é o GAC, que é o Grupo de Arte Calerreiro, que é um grupo de Buenos Aires, também formado por pessoas desaparecidas durante a ditadura, mas um trabalho feito também no início dos anos 2000, onde eles vão também ocupar o espaço público, mostrando, dando visibilidade para uma dimensão também, às vezes, esquecida ou escondida sobre a ditadura na Argentina. Então eles têm um trabalho que é bem interessante, que chama Aqui Vivem Genocidas, que eles vão ocupar o espaço público com uma série de cartazes, panfletos, placas, né, que vão demarcar mesmo no espaço onde que alguns ex-torturadores vivem, né? Então eles têm um mapa da cidade, eles marcam nesse mapa onde as pessoas moram, e muitas vezes eles vão para frente da casa dessas pessoas e fazem protestos, fazem escrachos, pintam, fazem performances ali na frente, criam ações assim para mostrar como que muitos desses crimes da ditadura, eles continuam assim impunes, né? Sobre Viamonte y Callao tenemos el batallón 601, donde funcionó también un centro clandestino de detención y es un nido de torturadores y asesinos que viven y vivieron gracias al lavado de dinero, narcotráfico, y está todavía con muchos represores en sus filas. Batallón 600 del Ejército, 601. Sigan, compañeros. Nido de asesinos. Este lugar es un nido de asesinos.
E ocupar o espaço público é muito eficaz nesse sentido, né, quando a gente pensa em arte política, né, porque a política tem muito a ver com as formas de relacionar, né, acho que a política ela é algo que está sempre numa relação social, né, está sempre nessas negociações cotidianas que a gente tem que fazer. E a cidade ela acaba sendo esse espaço privilegiado para a gente discutir isso, né, para trazer essas questões à tona, né, para dar visibilidade, né, porque a política tem muito a ver com visibilidade, o que a gente pode ver, o que a gente pode sentir, o que a gente pode pensar sobre as coisas, né. Então, assim, acho que a gente pode entender a cidade também como uma espécie de um lugar privilegiado para essas discussões, né, e a cidade por essa característica, né, muito múltipla, muito dinâmica, né, onde de fato, né, as questões políticas, econômicas vão atuar de maneira mais concreta, né, acaba sendo também esse lugar, esse caldeirão que fervilha as ações, que fervilham as questões também sociais todas, né, e assim também acho que o trabalho coletivo ele também emerge desse lugar, né, porque as práticas coletivas elas também são todas favorecidas nos espaços públicos, principalmente nas cidades grandes, né, que é de alguma maneira uma forma de dissolver, né, dissolver de alguma maneira alguns mitos, né, em torno do artista, né, essa coisa do artista gênio ou do artista individual. Essas questões elas acabam se dissolvendo de alguma maneira na medida em que a gente trabalha coletivamente, então não há uma autoria única, né? Não há um processo único de um processo criativo, né? Que pode ser entendido como de uma pessoa, mas de uma coletividade. E esse processo também ele vai se multiplicando na medida em que outras pessoas também participam e há também um endereçamento muito mais coletivo, um endereçamento muito mais público mesmo para essas ações, né? Então a cidade aí, então ela é esse lugar mesmo privilegiado. E acho que a gente pode entender a cidade também como, né, as ruas, as calçadas, os parques, as casas, mas também esse outro espaço também, acho que um espaço discursivo, um espaço de circulação de ideias e propostas também, que, enfim, muitas vezes não se materializam apenas nas ruas, mas também nas subjetividades, né? E daí é bem interessante, é um trabalho mais antigo, mas bacana também, que eu acho que é interessante da gente pensar no trabalho do Flávio de Carvalho, experiência número 3, que ele é convidado a criar uma roupa masculina, né? E o Flávio de Carvalho, então, ele cria uma roupa que, na época, gera bastante controvérsia, né? Porque ele cria uma roupa com uma saia, uma camisa, uma roupa com umas mangas bufantes, assim, ou seja, uma roupa que não era exatamente masculina, né, o que se esperava de uma roupa masculina para a época, e ele sai na cidade andando com essas roupas, né, e é interessante que é um trabalho antigo, porém, nessa época, Flávio de Carvalho já estava pautando algumas questões que a gente está discutindo super hoje, essas questões de gênero, as questões até da própria vestimenta, né, dessas diferenças entre masculino e feminino, dessa fluidez, né, então é bacana ver como que esses debates também vêm sendo construídos ao longo dos anos, e também como que lá atrás ele já estava pautando isso, mas também como que o espaço que ele escolheu, né, para trazer essa discussão é o espaço da rua, é o espaço da cidade, e é o espaço de visibilidade mesmo dessas questões que ele propõe, né? Então, eu gosto de pensar muito as obras de arte também como um dispositivo mesmo que vai disparar certos debates sobre várias áreas da nossa vida, né? Então, como que a partir de um trabalho de arte, uma ação, a gente consegue discutir várias coisas, né? Porque nas cidades, né, tem também, a gente pode entender esses sistemas de circulação, né, de ideias, de propostas, né, de gente mesmo, né, que está fisicamente circulando, mas também dessas informações, né. Eu acho que o Flávio de Carvalho se apropria muito, né, dessa ideia, né, de como que as pessoas
só o fato das pessoas caminharem pela cidade, ela também já traz ali algo, né, no corpo delas que constrói uma cultura, constrói ideias, né? E dentro dessa ideia também, né, de circulação, né, outro trabalho também que é bem emblemático é o trabalho de inserções em circuitos ideológicos do Ciro Meirelles, que é um trabalho lindo, assim, porque ele se apropria dos sistemas de circulação de informações na cidade, né? O trabalho acontece de duas maneiras, né? Um são nas garrafas de Coca-Cola e o outro é o Projeto Cédulas, né? O Projeto Cédulas acontece nas notas de dinheiro. Ele percebeu, né, que as pessoas... que existia uma espécie de uma corrente, né, que as pessoas assinam, escrevem coisas nas notas de dinheiro, e ele se apropria desse sistema de intervenção em notas e ele vai carimbar ali informações críticas, né, sobre a ditadura ou sobre as questões políticas da época, né, criando ali um novo sistema de circulação, na medida em que as pessoas que recebem as notas, elas colocam de novo essas notas em circulação, né. E mais recentemente também ele refez esse trabalho quando teve um desaparecimento, né, do Amarildo no Rio de Janeiro, que foi uma pessoa, né, morta pela polícia e foi desaparecida. Ele refaz esse trabalho trazendo de novo essa intervenção nas notas de dinheiro, né, se utilizando desses sistemas de circulação. O mesmo acontece com as garrafinhas de Coca-Cola, né, que na época era um vidro retornável, né, a gente devolvia as Coca-Colas, né, e a Coca-Cola ela tem um vidro transparente e o rótulo é todo impresso em branco, né, então é interessante que ele pega as garrafinhas vazias, imprime as mensagens em branco e devolve de novo para a circulação. E as garrafas vazias você quase não consegue ler o que está escrito, mas na medida em que a Coca-Cola ela enche, né, cria-se então o contraste e a gente consegue ler as mensagens. Então, essa forma de circulação, né, da informação, ela é muito, muito interessante também, porque acaba sendo também um lugar, né, muito privilegiado para o artista também criar as intervenções, né, da gente pensar como o Cildo percebeu esse sistema de circulação, né, mas também todas as mensagens que estão impressas no espaço público, né, nas publicidades, nas placas, nos cartazes, né, nos folhetos que a gente recebe, como que tudo isso, né, cria uma espécie de um fluxo, né, de pensamento, um fluxo ali econômico, um fluxo político, e como que os artistas vão interferir aí. E aí, muitas vezes, criando rupturas, né, mensagens que vão criar fissuras mesmo na compreensão dessas coisas, né? Porque quando a gente está andando na cidade, normalmente a gente está se locomovendo de um lugar para outro, a gente não está muito preocupado em ter uma experiência artística ali, né? Mas quando a gente recebe um panfleto desse, ou quando a gente se depara com uma Coca-Cola, né, uma nota, ou os poemas, né, nas ruas, né, ou mesmo os pichos, né, ele tem uma intervenção nesse sistema de informações que acaba gerando essa nova percepção. E ao mesmo tempo uma espécie de uma parada, né, sendo que a gente para, né, e a gente se coloca naquele momento para entender aquilo. Então, acho que tem, né, como eu já falei, né, o trabalho coletivo e também o trabalho que tem esse endereçamento coletivo. Porque eu acho que uma dimensão política importante para a gente entender esse binômio, né, que a gente está trazendo aqui de maneira rápida, mas essa dimensão entre arte e política, ela passa também por um endereçamento coletivo, né, por uma ideia, por uma vontade de uma construção de algo que está fora apenas dos meus interesses, né, algo que tá maior. E aí eu acho interessante também para a gente pensar, assim, obviamente em todos os coletivos, né, que foram sendo construídos aí ao longo, principalmente no final dos anos 90 para cá, e que ainda hoje, assim, surgem a todo momento, né, na medida em que as pessoas querem se reunir para se manifestar ou para falar contra certas coisas que causam indignação, né, certo desconforto com a realidade, né, ou certas formas de tentar atuar poeticamente dentro do campo político da cidade ou das relações humanas, né. Acho legal pensar também nesses trabalhos, né, claro que
tanto no coletivo, tanto nesses trabalhos individuais que são direcionados ao coletivo, mas trabalhos que buscam trazer outras experiências, né, da realidade, ou desconstruir certos modos de ver, como que também eles vão se relacionar com outras áreas do conhecimento, né? Isso é muito interessante, é muito bacana, entender que a arte não é um lugar estanque de produção de conhecimento ou de fruição estética, mas ele é um lugar de verdadeiro debate mesmo entre várias áreas, né? E aí, nesse sentido, acho legal a gente olhar o trabalho, né, da dupla Iconoclassistas, que é também uma dupla da Argentina, de Buenos Aires, e eles têm um trabalho muito lindo, assim, com oficinas, né, de mapeamento coletivo, né, eles ensinam as pessoas a fazer mapeamento, ao mesmo tempo que fornece material gráfico para as pessoas também fazerem suas intervenções no espaço público. Acho que é um trabalho bem bacana, porque vai misturar aí um pouco de arte, de movimentação social, mas também com arquitetura, com urbanismo, com outras formas de ocupar a cidade, né, na medida em que eles vão mapeando grupos que estão trabalhando, vão mapeando situações que acontecem, especialmente na América Latina, né, eles têm esse foco. Então, mapear as estruturas de poder presentes na cidade, eles vão marcar mesmo, vão construir cartilhas e materiais gráficos que vão balizar ações de muitos coletivos, ações de pessoas que vão, de fato, às vezes se envolver com os movimentos sociais, criando ali intervenções diretas na realidade, né? Acho que nessa mesma linha, a gente pode pensar também no trabalho da Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo de São Paulo, que também acho que atua bastante nessas interseções entre as várias áreas do conhecimento, né? Eles são um grupo artístico, eles são um grupo que surgiram a partir do assassinato de um dos amigos deles, que era um garoto negro que foi assassinado pela polícia. Então ele é um coletivo formado principalmente para questionar a violência policial, né? Então eles têm trabalhos de demarcar no espaço público áreas que foram lugares onde pessoas foram assassinadas, e eles vão fazer toda uma denúncia de um racismo policial também. E também fazem um trabalho de mapeamento, acho que também dialogando também um pouco com os iconoclassistas, né? Mas mapeiam, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde que morrem mais pessoas negras, né? Como que essas pessoas negras morrem, né? E no material que eles produzem, muitas vezes você vai perceber que as pessoas negras estão mais nas periferias, elas morrem muito por violência policial, elas têm menos escolaridade, enfim, eles vão criando também artifícios gráficos e visuais que vão de fato materializar toda essa desigualdade que eles estão tentando discutir, que eles estão querendo trazer, né, para o trabalho deles, né? E o trabalho ele não para aí também, porque ele é performance, ele é ação, ele é livro, então tem também um trabalho editorial e tem também um trabalho cenográfico, né, que eles montam também um espetáculo, né, que chama Zumbi Somos Nós, com performances musicais, com sarais de poesia. Eles vão juntar ali várias pessoas, músicos, arquitetos, advogados, atores, né, que vão construir todo um ambiente estético, sensível, imaginativo, para a gente entender as questões que eles estão querendo discutir, né, que é uma questão super atual, super pertinente para entender a nossa identidade brasileira, nossa identidade latina, né. Eles fizeram também um trabalho bem emblemático durante os jogos de futebol, né, que eles abrem as bandeiras, né, e são obras feitas a partir de situações reais, né, nesse caso de um racismo, né, que um jogador passou dentro de um campo e que infelizmente acontece toda hora. Eles criam essa ação de intervenção. E é legal porque é uma ação, que é isso que eu estou falando, assim, acontece no estádio, mas acontece também uma intervenção midiática, na medida em que a TV filma aquelas bandeiras e isso está passando em rede nacional. Autoriza o árbitro. Rolou a bola, começa a decisão no Morumbi. Jogou para a área, quem sobe, o toque de cabeça. Gol!
Pode abrir ela aí, pode ficar ela inteirinha. Daqui a pouco. Beleza. Né? Então, esses trabalhos assim que eu trouxe, né, que tensionam esse lugar do artista, que eles constroem outros lugares de diálogo, né, criam um debate. Eu acho muito legal essa ideia de pensar a arte como esse espaço mesmo de reflexão, né? Reflexão de vários assuntos, reflexão sobre as maneiras de viver, as maneiras de ocupar, né? E no caso latino-americano, acho que a arte ela tem um papel muito importante, um papel fundamental nessa construção de identidade, né? Porque acho que todos os trabalhos, né, que a gente está mostrando aqui hoje, eles têm, no fundo, um desejo de uma construção de uma sociedade diferente, né? E acho que daí que parte esse desejo utópico mesmo dessa construção de um lugar diferente. E no caso da América Latina, nós somos um povo, né, muito novo, se a gente pensar historicamente, e com diversos desafios na construção da nossa própria identidade, né? Até em outras aulas desse mesmo curso vocês vão ver essa discussão, né? Como que nós adotamos também esse nome, né, América Latina, que é um nome que homenageia o explorador, né? Como que isso é paradoxal, né? Na medida em que a gente incorpora esse nome, né, que vem, né, de Américo Vespúcio, mas ao mesmo tempo também entende isso como uma forma de resistência, né? Então, todos esses trabalhos de arte, eles vão, ao meu modo de perceber, né, vão ajudando nessa construção mesmo do que é a nossa identidade e principalmente quais são os próximos passos que a gente quer dar, quais são os próximos mudanças que a gente quer construir na nossa sociedade. E aí pensando tanto do ponto de vista político, né, de mudanças sociais concretas, mas também do ponto de vista de imaginação, do ponto de vista da criação de um outro lugar de estar, de uma outra identidade menos colonizada, menos capitalizada e menos controlada, né? Eu acho que daí é que é a importância da gente entender esse lugar que a arte ocupa atualmente e como que ela vai se transformando em diversos tempos, sendo revisitada, né, toda hora, e a gente pode ir criando esse looping assim, entre passado, presente e futuro na intenção de uma construção de um lugar mais interessante para a gente viver aqui na América Latina, no Brasil, e enfim, né, se posicionar de maneira diferente em relação ao mundo e às questões que estão aí. Então, acho que é um pouco isso assim, que eu queria trazer hoje aqui para vocês, né? Claro que é uma discussão muito maior, mas fica aí aberto para aprofundamento aí nessas questões. Muito obrigada.